Então, nós vamos começar com a nossa palestra de hoje, que é sobre personalidade e neurociências, com a doutora Melissa Galdino. A professora Melissa é professora do programa de pós-graduação em Neurociência Cognitiva e Comportamento da UFPB. Melissa, agradeço muito você estar aqui conosco, muito grata mesmo, em nome da Rede Biodança Brasil. A gente assim está super feliz com a sua presença, para que a gente possa ter você agora como uma interlocutora, e agradeço a presença de todas as pessoas que estão aqui, para que a gente possa desfrutar dessa sexta-feira à noite. Vou pedir para que todo mundo coloque no silencioso, certo? Para que a gente possa desfrutar mais aqui desse momento. Então, é isso. E é com você, Melissa. Muito grata. Boa noite a todas, né? Espero que estejam todas bem, que estejam com saúde, que estejam com seus familiares bem, né? Assim, nesse tempo que a gente vive, quando a gente tem essa sensação de tá todo mundo bem, e aí a gente fica mais animado, né, para estudar, para estar entre amigas. Eu vejo muito isso no grupo, né? São pessoas que se conhecem, são pessoas e que, se não se conhecem, que acolhem muito bem. Então, queria agradecer esse momento e dizer que eu também me sinto assim muito bem acolhida pelo grupo, e estou muito agradecida por esse momento, né, por essa possibilidade de falar sobre essa temática. E eu quero agradecer a Elisa, a Tereza, né, no caso, as duas que estão aí nessa coordenação, e a Carla também, Carla Moita, minha grande parceira, né, que fez essa conexão entre a gente. Eu fico feliz de falar sobre personalidade. É uma temática que eu venho me dedicando já há alguns anos, mas basicamente falando dos transtornos de personalidade, né? Que é uma temática que, ao finalzinho, eu vou falar um pouquinho sobre isso. E que, em termos dos estudos que a gente vem realizando com personalidade, eu sempre digo assim para os meninos: vamos colocar personalidade, porque sempre dá alguma coisa. Sempre vai existir alguma conexão, alguma correlação, quando é na pesquisa e quando é na clínica, porque eu tenho essas duas vertentes, né? Eu tenho esse vínculo com o programa da pós, com alunos de mestrado e doutorado fazendo pesquisa, mas eu não saio da clínica, é minha paixão mesmo, a terapia, né? Estar com pessoas, estar com gente, fazer terapia, ser terapeuta, ser supervisora de terapeutas, é o que eu realmente amo fazer. E na clínica a gente vê isso também, a gente vê como características, ou como a gente vai falar aqui, os traços de personalidade influenciam às vezes nas relações que a gente tem, que a gente constrói, influenciam no andamento da sessão, ou seja, se o paciente ele melhora ou não melhora. Então, acaba que realmente personalidade está envolvido com tudo, né? E acho que é por isso que eu tenho tanta paixão em estar sempre relacionando alguma coisa com personalidade. Hoje eu vim falar sobre personalidade e neurociências com vocês, e a primeira questão é a gente entender o que é, né, a personalidade. Então, tem vários conceitos, e o termo personalidade vem de persona, né, aquela máscara que a gente utiliza no teatro, que não é tão bem aceita dentro da psicologia, porque dá a entender que eu coloco e tiro, né? E, na verdade, a personalidade tem um pouco mais de estabilidade, né? Então, ela seria aquilo que a gente define, compreende em termos de semelhanças e diferenças entre indivíduos. Como assim semelhanças e diferenças? Então, meu jeito de ser me torna único, né? Me diferencia. Mas, com certeza, existem alguns traços, e a gente daqui a pouco vai falar sobre isso, que são comuns. Amabilidade, neuroticismo. Então, seriam esses termos que a gente vai começar a falar hoje. Hoje a terminologia realmente é utilizar esse termo, traços,
né, que seriam literalmente a personalidade como aquele grupamento de traços que mostram aquela tendência que o indivíduo tem de agir sempre daquela mesma forma ao longo do tempo, em diferentes circunstâncias. Então, aquelas características que a gente observa no jeito de ser, que seja o sujeito estando no contexto da família, no contexto do trabalho, no contexto de relacionar-se com desconhecidos, tem algumas coisas que são presentes e que permanecem ao longo do tempo e nessas circunstâncias, mesmo elas sendo diferenciadas. Então, seriam essas características que a gente observa. E o que hoje a gente tem é várias possibilidades de se estudar personalidade. Então, eu tenho, na verdade, níveis de análise, níveis de estudo em que eu posso compreender a personalidade. Eu posso compreender a personalidade só pelos aspectos biológicos, eu posso estudar e compreender a personalidade pelos aspectos psicossociais, culturais. Aqui tem história de contingências de reforçamento e punição, que é uma questão mais comportamental. Então, aquilo que, naquele contexto, acaba reforçando o meu comportamento ou não. Eu posso estudar a personalidade em termos dos processos mentais, né? Então, em termos de atenção, memória, posso compreender ela por esse lado e posso também pelo lado do inconsciente. Atualmente, nessa visão assim mais contemporânea dos estudos de personalidade, o que a gente vê é uma junção de vários níveis. Acaba-se não sendo unicamente um nível que os pesquisadores utilizam, mas se utiliza, por exemplo, os aspectos biológicos e culturais, os processos mentais e psicossociais. A gente tenta estudar integrando vários níveis de análise, mas ainda não existe uma forma da gente colocar em prática todos esses níveis de análise. E aí, como são muitos níveis, eu trouxe hoje para vocês os aspectos mais biológicos. Então, hoje a gente vai falar de temperamento, que é um nível de análise que tem sido muito estudado em neurociência, e também um pouco de processos mentais, porque eu sou terapeuta cognitiva, então tinha que trazer também como é que, em termos cognitivos, a gente enxerga essa personalidade. Então, eu trouxe essas duas formas para a gente estudar hoje. E aí eu vou começar com essas definições, né? Definições um pouco mais amplas, outras mais curtinhas, mas vamos ver se a gente consegue ver algumas coisas em comum, apesar de serem de autores diferentes, né? Então, por exemplo, nessa primeira, o resultado do processo dinâmico e contínuo, né? Com relação a essas características do ambiente, né? Com relação também a as interações que ele tem com o meio. Na de baixo, do Alport, que é muito conhecido em termos de estudos de personalidade, ele coloca a personalidade como uma organização dinâmica dentro do sujeito. E para as neurociências, como o que seria a personalidade? Né? Seria uma estrutura que vem como resultado também de uma interação dinâmica. Olha que interessante, 3 definições, mas todas utilizando essa coisa do dinâmico. E aí, talvez venha a primeira pergunta, mas como assim? No começo da sua fala, você falou que é uma coisa um pouco mais estável, e de repente a gente vem nas definições como um processo dinâmico, ou até alguma coisa do tipo, mas eu sempre pensei que personalidade fosse aquele jeito de ser, que é sempre assim, e agora você vem com essa questão de dinamismo, né? Como é isso? A gente vai ver como é isso, mas acho que a melhor compreensão de dinâmico é trazer uma visão de que eu posso mudar meu jeito de ser, mesmo falando de personalidade, sem perder a minha essência, mas mudando algumas características, controlando outras, melhorando em outras. Então, nesse sentido, ela é dinâmica. E também no sentido que existem teorias, a gente vai falar sobre algumas delas, mas tem uma especificamente
que traz muito vivo o ser dinâmico, porque esse jeito de ser, esse self, essa personalidade, não vai ser algo estritamente biológico, mas vai ser algo que eu aprendi também. E como eu aprendi, traz esse dinamismo, né? Eu aprendo e aí eu posso aprender, então, uma nova forma de reagir às coisas, de pensar nas coisas, de sentir as coisas, e aí isso é o que torna ela mais dinâmica. Tá? Então, essa de baixo seria uma definição mais atual com relação a neurociências, como a personalidade indo se estruturando. Olha que interessante também, algo que se estrutura, então a gente fala em uma formação de personalidade mesmo. Então, com crianças e com adolescentes, essa personalidade não estaria estruturada, e sendo resultado de uma interação dinâmica entre algo que é mais biológico, genético, associado ao que eu vivo no meu ambiente. Mas o mais importante, não pensar nela como algo cristalizado, pensar em algo dinâmico que realmente pode ser, sim, modificado, com algumas ressalvas que a gente vai discutir hoje. Mas, sim, ela é dinâmica. E como é que se começa a estudar, né, personalidade? Então, assim, para falar em termos de neurociência, a gente tem Antônio Damasio falando, né, sobre o caso do Phineas Gage, que é muito famoso, né, quando se estuda emoções, quando se estuda personalidade, quando se estuda as funções cerebrais, que é aquele famoso caso, né, de um trabalhador de uma ferrovia. Ele era bem jovem, ele tinha 20 e poucos anos, 25 anos, e ele era uma pessoa extremamente experiente no que fazia, mas um belo dia, ele colocando explosivos numa barra para poder abrir um espaço onde ia passar o trem, ele se distraiu e naquele momento a barra de ferro entrou, né, na cabeça dele. Então, aqui é uma foto, né, que demonstra como foi essa perfuração que houve da barra de ferro, que entrou pelo olho esquerdo e saiu pela cabeça, e que trouxe várias alterações. Ele sobreviveu a esse acidente, e por conta disso e da forma como foi o acidente, ele foi extremamente estudado. Até hoje a gente tem modelos falando sobre ele. Agora, o que é interessante é que depois que ele foi operado, né, e que se recuperou desse acidente, o que se observou foi uma mudança no jeito de ser. Então, observou-se que as capacidades intelectuais, né, dele tinham tido algumas alterações, mas especificamente esse jeito de ser. Então, aqui tem um relato. Ele é indeciso, irreverente. Eu não estou conseguindo ler tudo, deixa eu baixar só um pouquinho. Permitindo-se, às vezes, imprecações grosseiras. Então, ele era uma pessoa dócil e começou a ter esse comportamento de ser mais grosseiro com os outros, mais impaciente. Ele perdeu o senso de normativas sociais. Então, ele acabava falando coisas que não devia, né? Então, pouca deferência com os amigos, se tornou uma pessoa impaciente, se tornou muito caprichoso, vacilante. Então, observou-se realmente uma modificação racional, muito radical desse jeito de ser do Phineas Gage, de modo que os amigos diziam assim, olha, não era mais o Gage. E aí, com isso, a gente começa a perceber e pensar assim, olha só, então, ele teve uma modificação dessa personalidade, né, por conta desse acidente, e talvez essa personalidade, então, esteja no cérebro. Estamos falando de algo que fica no cérebro. Então, a partir dos estudos com Gage, a gente também tem grandes contribuições dos estudos com relação à personalidade, com essa ideia
da relação entre sistema nervoso e personalidade. E aí vinha sempre perguntas do tipo, então quer dizer que alterações nessa região, e aí no caso dele foram os lobos frontais, né? Seria sempre uma modificação negativa, isso traria sempre uma modificação do jeito de ser para o negativo. Não, não é bem assim. O que a gente tem hoje é que algumas modificações que acontecem no cérebro, a gente tem não necessariamente achados negativos, ou seja, a pessoa sai do jeito de ser maleável para o jeito mais grosseiro, rude. Não é isso. A depender do local onde houve uma alteração anatômica, fisiológica, a depender da extensão dessa alteração, a gente pode ter alterações, inclusive, para o lado positivo, né? Por exemplo, uma alteração relacionada ao sistema límbico, que tem relação com as emoções, traz uma maior amabilidade para as pessoas, né? E alguns outros achados têm sido bem interessantes, assim, por exemplo, eu trabalho com o TDCS, que é uma estimulação neural. A gente coloca eletrodos na cabeça do voluntário e, a depender da região, a gente emite uma estimulação elétrica, indolor. Né? Só são 2 eletrodos, enfim. Mas, a depender do local onde a gente coloca, a gente tem reações diferenciadas. E é muito interessante. Então, a gente tem estudos com depressão, estudos com fobia social, e estudos com mulheres sadias, em que a gente só quer saber mesmo como é que está a regulação emocional delas e se a estimulação faz com que ela tenha uma melhor ou pior regulação emocional. O que a gente observa com isso? É que, a depender do problema, né, da depressão, por exemplo, falando de depressão, é uma região que a gente estimula diferente, por exemplo, da fobia social. Então, se eu falo de um transtorno emocional, a estimulação neural, ela melhora os sintomas. Mas, se eu falo de pessoas sadias, que não têm nenhum transtorno, ou até que têm um transtorno, mas o jeito de ser delas, e aí a gente já começa a pensar nessa personalidade, é diferente, por exemplo, uma pessoa introvertida ou uma pessoa extrovertida, a gente começa a perceber que esse jeito de ser parece estar relacionado com a estimulação. Por exemplo, pessoas mais extrovertidas não parecem ter tanto efeito estimular com o TDCS. Então, olha só, um traço de personalidade poderia estar afetando essa estimulação, ou a estimulação não é suficiente para modificar esse traço de personalidade. Né? E aí a gente começa a fazer essas perguntas, mas começa a perceber que essa região é muito mais complexa. Não estamos falando de uma região cerebral, estamos falando do cérebro como um todo, que está conectado, interconectado, e estamos falando também de funções. Hoje a gente sabe, por exemplo, que as memórias influenciam na personalidade, que ter passado por um evento estressor traumático, isso é um outro gama de estudo que a gente desenvolve no laboratório, é uma coisa maravilhosa. O que é o evento estressor precoce? É uma pessoa que passou por negligência ou por abuso, seja sexual, seja físico. Esse tipo de evento estressor precoce, ele também sofre interferência e interfere nos sintomas emocionais e na construção dessa personalidade, na estruturação dessa personalidade do sujeito. Né? E a gente percebe, por exemplo, que pessoas que são muito agradáveis, e aí eu não estou falando de um traço de personalidade de extroversão, estou falando de um traço de personalidade de amabilidade. Aparentemente, ela teria uma ativação cerebral diferenciada. Parece que essas pessoas conseguem controlar muito melhor as emoções negativas do que pessoas que não têm esse traço de amabilidade. Então, a gente começa a perceber que personalidade é um mundo.
A gente não pode restringir a regiões cerebrais, a gente tem que levar em consideração as funções cognitivas, o histórico de vida desse sujeito, todo o aprendizado dele, até o aprendizado dele com relação às emoções, como ele aprendeu a lidar com as emoções. E isso, apesar de ser um pouco mais complicado para a gente poder estudar, é lindo, porque isso traz toda a individualidade do sujeito, né? A gente vê que você realmente é único. Você pode ter alguns traços, características que seriam comuns, mas você é um ser único, pelas memórias que você teve, pelas experiências que você teve. Então, esses estudos, eles têm muita relação com algumas lesões, e realmente a gente vê que existem lesões específicas que parecem que afetam a personalidade. As lesões traumáticas mesmo, tem uma lesão causada por uma força externa, mas existem várias outras, doenças cerebrovasculares, doenças vasculares, doenças degenerativas, uso, né, de substâncias, infecções, tumor cerebral, privação de oxigênio, doenças metabólicas e endócrinas, deficiências nutricionais. Então, assim, é um mundo de coisa que parece que realmente afeta a personalidade. Então, se tem tanta coisa que pode afetar, é porque ela realmente é muito importante, né? E acaba sendo sinal, né, utilizada como sinal de que existe algum problema com a gente. Então, por exemplo, quando a gente pensa em doença de Alzheimer, eu posso pensar em avaliar algum traço de personalidade antes da doença se instalar, que já seja uma forma, né, que já é uma maneira de predizer se a pessoa está ou não entrando dentro da doença de Alzheimer, se isso está se desenvolvendo ou não, porque você começa a perceber a modificação do jeito de ser da pessoa antes da doença estabelecer-se. Assim como outras psicopatologias e outras doenças que também, aparentemente, a modificação do jeito de ser já é um sinal de que existe algo acontecendo em termos metabólicos, em termos nutricionais, em termos funcionais do cérebro, enfim. Então, realmente estudar personalidade pode ajudar em vários aspectos. Eu trouxe uma definição mais cognitiva, né, por conta da minha prática, e porque eu acredito que faz a gente ampliar ainda mais, entender de forma ampliada a personalidade, né? Então, a personalidade seria um conjunto de características que vai justificar um jeito, um estilo mais persistente na sua forma de sentir, pensar e se comportar. Então, seria aquilo que, mesmo que eu não queira, acontece, persiste, aquele estilo persiste na sua forma, na sua tríade, que é o sentir, pensar e se comportar. E essa definição começa a relacionar esses três construtos, né? Que é muito da TCC, é muito da terapia. Aquilo que eu penso influencia em como eu me sinto e influencia na forma como eu me comporto. Então, existem vários modelos dentro das teorias. Eu trouxe modelos mais psicobiológicos para a gente. Então, um dos mais conhecidos é o modelo dos 3 fatores de Isaac, né, que diz que a gente já tem uma determinação genética mesmo, que é dividida em 3 fatores: extroversão, esse E de extroversão, neuroticismo, que é o N, e o P, psicoticismo. E aí ele vai dizer que a gente pode ter mais ou menos um desses fatores. Cada sujeito pode ter um ou mais, uma a mais ou uma a menos. E é uma visão mais biológica e bem simples, porque divide a personalidade só nessas 3 características. E aí existem outros estudos que, ao invés de usar esse modelo de dividir, de entender a personalidade como sendo formada por esses 3 fatores, ao invés de 3, utiliza os 5 grandes fatores, que a gente chama em psicologia o Big Five, né? Os grandes 5 fatores. E aí eles dividem a personalidade, né? Compreendem a personalidade com essas 5 dimensões. O neuroticismo, ou seja, é um traço, né? Uma dimensão
que está relacionada a você sentir angústia ou tensão em determinadas situações. Então, em situações em que eu possa ter raiva, ansiedade, depressão, se eu começo a sentir tensão e angústia exacerbada, talvez eu tenha uma grande dimensão de neuroticismo. Extroversão. A extroversão é um outro fator, e aí, como o nome é mais simples, né? A gente entender extroversão. Então, é aquele fator relacionado à sociabilidade, à vivacidade. Então, possivelmente, algumas pessoas vão ter um alto nível nessa dimensão ou não, né? Porque se você não tem um alto nível, se você não tem um grande nível de extroversão, você teria a introversão, né? A falta da extroversão seria a introversão. A terceira dimensão do Big Five é a abertura à experiência, que seria essa capacidade de você se abrir a novas situações, é uma curiosidade intelectual, é o ser criativo, é ter uma necessidade de coisas novas, variadas, e normalmente são pessoas que têm essa dimensão alta, são pessoas que não são assim de seguir tantos dogmas, né? São pessoas mais livres, então se diz que ela tem abertura à experiência, o traço mais exacerbado de abertura à experiência. Temos aqui essa dimensão de amabilidade, que seria essa característica de pessoas que têm uma vivência de confiança, de simpatia, de altruísmo. E temos a quinta última dimensão, que é a conscienciosidade, que são como característica ter aquele comprometimento em relação às suas metas, a seus valores, a seus objetivos. Então, existem instrumentos, né, o instrumento do Big Five, que vai aferir o quanto você tem dessas dimensões. Você pode ter mais de amabilidade do que de conscienciosidade, mais de extroversão do que de abertura à experiência. E a gente afere compreendendo que a personalidade seria essa construção, essa formação de tudo isso. Então, é um modelo extremamente utilizado, né? É mais da tradição psicológica. Teve muitos trabalhos que as pessoas avaliam personalidade por essas dimensões, mas não é a que eu uso, né? A que eu uso é o modelo de Cloninger. E aí eu vou defender um pouquinho aqui o meu peixe, né? Então, a minha compreensão de personalidade vem desse modelo de Cloninger, que diz que a personalidade é formada por temperamento e caráter. Temperamento é aquela característica que eu herdo. Então, é o componente biológico. Eu nasço com isso, né? Desde a minha infância eu consigo ver o temperamento. E ele não é tão mutável. Ele está muito relacionado àquelas reações mais automáticas. E daqui a pouco eu vou falar sobre as dimensões desse temperamento, mas seria a esquiva ao dano, busca por novidade, dependência de gratificação e persistência. Seriam as características que formam esse temperamento. Mas além do temperamento, a personalidade não seria só temperamento, seria temperamento e caráter. E o caráter, não compreendam o caráter como aquilo de fulano é bom caráter, fulano é mau caráter. Não é isso. O caráter é aquela dimensão que eu aprendo pelas experiências. Então, é tudo que eu aprendo no ambiente, pelas experiências, com a convivência social, principalmente das pessoas primárias na minha vida, né? Pai, mãe, irmão, enfim. E o mais interessante, se eu aprendo, quer dizer que eu posso aprender uma nova forma. Isso pode ser modificado, né? Então, pode ser modificado e envolve conceitos e os valores. Então, nessa compreensão de personalidade por Cloninger, ela realmente é algo dinâmica, a personalidade seria dinâmica, e podendo ser modificada, porque talvez eu não possa mudar o temperamento, mas eu posso mudar caráter, porque eu posso aprender uma nova forma. Então, essa forma, ela diz que esses fatores interagem, né, e que a personalidade seria dinâmica, que pode ser alterada com o tempo,
né? Não necessariamente com terapias, eu vou alterar a minha personalidade, mas até com as minhas vivências eu posso mudar esse meu jeito de ser. Então, saindo de uma adolescência para uma vida adulta, para uma terceira idade, enfim, então posso modificar com o tempo, mas também posso modificar com intervenções, sejam elas medicamentosas ou terapêuticas. E isso é lindo, é fantástico, porque você pega, de repente, uma pessoa que tem uma característica nesse jeito de ser que dificulta a vida dela e a vida de outras pessoas, e aquela visão de que pau que nasce torto morre torto, ou então esse jeito de ser é horrível e vai ser assim, e não é assim. Eu tenho, sim, formas de trazer modificações e melhorar a qualidade de vida desta pessoa e das pessoas que convivem com ela. Então, eu vou me focar nessa dimensão temperamento, porque ela é mais estudada em termos de neurociência, mas também vou falar depois um pouquinho sobre o caráter, com essa compreensão de que eu aprendo, né? O caráter seria tudo aquilo, todo o processo que foi aprendido. O temperamento é o processo biológico. Então, eu estou falando agora dos genes, das estruturas cerebrais, da própria neuroquímica do cérebro, né? E o temperamento a gente vai entender como uma base, um pré-projeto, ele está ali na base de tudo. E é a partir dele que eu vou interagir com o ambiente. Agora, olha que interessante, se a gente pensasse numa criança que nasceu e ela é mais chorona, ela chora mais, chora mais, chora mais, chora mais. Essa característica temperamental de ser mais chorona vai demandar nos seus cuidadores, possivelmente, um comportamento de estar mais junto, de tentar acalmar, de tentar acolher. Então, olha que interessante, é um processo biológico, mas interage sim com o ambiente. Né? Tal como a maneira pela qual as pessoas são socializadas e as forças situacionais que elas enfrentam. Então, no final das contas, o contexto está aí influenciando, mas também sendo influenciado quando a gente pensa nesse processo biológico que é o temperamento. Então, a gente chama o temperamento de componente biológico. E como é que eu vou saber se esse comportamento, se esse jeito de ser é o temperamento do sujeito? Vai ser aquilo que é mais saliente. Aquilo que você... se eu penso em Elisa, o que é que vem mais à mente? O que é que se salienta mais quando eu penso nela? É que jeito de ser nela? Né? Então, é aquilo que mais é saliente no mundo, acontece de forma mais precoce e influencia todas as experiências que ela vive. Então, é uma tendência para interpretar, para agir, para reagir, né? Sendo um componente realmente de muita influência hereditária. Então, é importante a gente fazer nos nossos questionamentos e fazer uma pergunta do tipo, mas quem mais é assim? Com certeza você vai ter características familiares relacionadas a esse jeito de ser, porque o temperamento ele tem essa influência hereditária. E a gente consegue enxergar isso de uma forma muito precoce, porque o temperamento ele se manifesta durante a infância. Então, quem tem filhos, sobrinhos ou alguma criança que acompanhou em casa, tem características que você percebe nas crianças que se manifestam desde a infância. Pode ser um adulto hoje, mas você percebia aquilo desde a infância. Porque o temperamento, sim, ele tem mais estabilidade ao longo do tempo. Tem esse substrato biológico e ele tem essa coisa de ser universal, né? São características que a gente vai ver independente da cultura, independente do local onde a gente esteja inserido, tem essas características que são inatas. Também tem susceptibilidade à influência dos fatores ambientais e influencia esses fatores. Então, a gente vai ver o temperamento, essas dimensões de temperamento em todas as culturas, em todos os grupos étnicos. Agora, o que é que muda, então? É que ele pode aparecer em maior ou menor grau.
Tá? Eu posso ter essa característica, a gente vai chamar de valência, que seria o quanto, né? O quanto ele emerge, o quanto ele energiza, pode ser em maior ou menor. E ele pode trazer uma repercussão funcional ou não. A gente vai ver justamente isso agora, enquanto essas características que podem ser funcionais, mas também podem ser disfuncionais. E aí a gente vê como o temperamento é complexo, hierárquico, e ele evolui. Né? A gente tem os estudos etológicos, que são os estudos da filogênese, né? O sistema da nossa evolução mesmo, e a gente percebe que essas características, a gente não nasce, nasce com ela e pronto. Não. Eu começo a apresentar uma característica do temperamento, depois aparece outra, depois aparece outra. Então, ela vai, essas características elas vão surgindo, e aí em menor ou maior grau, a depender da minha questão hereditária e desse contexto social. E a primeira característica é evitação de dano. Olha que interessante. Óbvio que seria ela, porque é para sobrevivência. Né? Então, eu já nasço com essa coisa da inibição de um comportamento para evitar danos, para evitar minha morte, me machucar. E aí vai ter pessoas que vai ter a evitação de dano exacerbada ou não. Mas todo mundo começa com isso, evitação de dano. Aliás, todos os animais. Depois aparece o sistema de ativação, que a gente já chama de busca de novidades, que é o jeito de ser curioso, enfim. E depois os demais componentes. Vamos dar uma olhadinha neles, né? Eles estão aqui em ordem. Então, a primeira dimensão seria a evitação de dano, a segunda que aparece a busca de novidade, a terceira a dependência de recompensa e a quarta a persistência. Então, tenho essas 4 dimensões de temperamento segundo Cloninger. E aí o que a gente observa? É que quando a evitação de dano aparece e ela aparece um score alto, aparece muito isso, possivelmente eu vou ter uma tendência a ser uma pessoa pessimista, medrosa, tímida, passiva. Quando a busca de novidades aparece e ela é exacerbada, nossa, eu acabei mexendo, desculpa. Exacerbada, eu vou ser mais impulsiva, irritável, extravagante. Quando a dependência de recompensa surge, ela está exacerbada, eu vou ser muito sentimental, muito caloroso, muito aberto. Quando a persistência aparece e ela é exacerbada, eu vou ser determinado, perfeccionista. Ah, Melissa, isso não é bom? Veja, em termos de temperamento e da função disso, lembra que eu falei, olha, acontece, todo mundo tem isso, independente da cultura. O que vai mudar é que eu posso ter mais ou menos, e isso pode ser adaptativo ou não. Então, se eu vejo isso, se isso acontece comigo, eu tenho muita evitação de dano, qual é a vantagem de ser assim? Possivelmente eu vou ser uma pessoa mais cautelosa, que planejo mais as coisas antes de executá-las. Qual é a desvantagem de ser assim? Possivelmente eu vou ser uma pessoa extremamente ansiosa e mais inibida. E se essa dimensão não aparece com uma grande valência, se ela aparece com baixa valência, então eu sou mais otimista, mais audacioso, mais extrovertido, mais enérgico. E aí já dá para a gente pensar, poxa, será que eu tenho essa dimensão a mais ou a menos? Eu vejo claramente, eu tenho um filho de 7 anos, e desde pequenininho ele tem essa dimensão, né, alta. A evitação de dano é alta. De um jeito que ele tinha acho que uns 3 anos de idade, e aí ele comeu e foi para um pula-pula. E aí ele olhou o pula-pula, não quis ficar, e foi para uma casinha que tinha, aí uma pessoa disse assim para ele, Emanuel, vai brincar com as crianças lá no pula-pula. E ele, 3 aninhos, ele fez, não vou não, porque eu comi agora, eu posso vomitar, e é muito ruim vomitar, a garganta dói, sai pelo nariz e tal. Então ele tinha isso, e tem até hoje.
ele é todo cauteloso, planeja tudo. Já desde tenra idade, 1 ano, ele já era assim. Agora, o meu jeito de ser, né, o jeito de minha mãe ser, a gente acaba exacerbando isso nele, porque a gente cuida demais, ajeita demais, né? Então, é essa coisa existe já um temperamento que está influenciando o meio e é influenciado por esse meio. E aí o score pode aumentar ou baixar. Na busca de novidades, por exemplo, com uma variante alta, como eu falei, uma pessoa explorador, né? Explorador não no sentido de explorar os outros, mas de ser curioso, de entrar no ambiente e olhar tudo, e ser uma pessoa que gosta de sair e observar as coisas e mexer em tudo e tal, mas também impulsivo, mais irritável. Qual é a vantagem de ser assim? Possivelmente eu vou ser uma pessoa entusiasmada, que gosta de inovações. Quais são os prejuízos disso ser alto? Possivelmente eu vou me frustrar com facilidade, eu vou ser mais instável e ter raivas. E se eu não tiver a busca de novidade alta? Se ela for baixa, possivelmente você é mais discreto, mais reflexivo, mais parcimonioso. E assim a gente tem, nas 4 dimensões de temperamento, essa possibilidade de variação, que tem vantagens adaptativas e tem também prejuízos. A dependência de recompensa é muito interessante, né? Porque quando eu estou com variante alta, eu sou uma pessoa extremamente afetiva, calorosa. Qual é a vantagem de ser assim? Então, eu sou empática, eu sou sensível, mas uma variante muito alta também me faz ser uma pessoa insegura, submissa. E se eu não tenho isso alto, se eu tenho isso baixo, eu sou reservada, sou fria. E persistência, que é a última dimensão de temperamento que aparece na evolução, no desenvolvimento humano, é a última. A persistência é justamente essa característica de ser perfeccionista, determinado. Se eu tenho muito disso, eu vou ser uma pessoa esforçada, perseverante. Qual é a desvantagem? Possivelmente eu vou ser rígido, cobrar dos outros. E se eu não tenho essa variante alta, se eu tenho essa variante baixa, possivelmente eu sou mais preguiçoso, eu não tenho muitos objetivos, eu sou mimado, desisto das coisas com facilidade. Então, esses seriam essas 4 dimensões de temperamento que Cloninger traz e que são muito utilizadas em outras áreas, como, por exemplo, na psicologia evolucionista. Vai falar um pouco sobre isso agora, que vem desde a época de Darwin, né, quando falava sobre os mecanismos psicológicos, né, que passa na evolução por seleção. E aí a ideia que ultimamente a gente liga evolução com esses traços de personalidade, com esse temperamento, é que isso não seria um traço exclusivamente meu e da minha família, mas sim da nossa espécie, da espécie humana, né? Então, daí essa ligação de temperamento com a evolução. E esses traços de temperamento, eles foram desenvolvidos na nossa espécie para a nossa sobrevivência, para que a gente possa sobreviver e reproduzir. Né? Então, agressividade, competitividade, mesmo você percebendo, não é uma coisa, não é legal, mas eles têm um componente de compreensão em termos evolucionistas. Por quê? Porque era para eu poder viver, para eu poder sobreviver, na verdade, e me reproduzir. Agora, será que isso é só para o negativo? Não. Todo comportamento nessa visão seria em termos evolucionistas, né, em termos de compreender como ele surgiu, de alguma forma, para minha sobrevivência, para mim, né? Então, não tem essa característica de ser um ser social, não, é uma coisa para minha sobrevivência e para minha reprodução, até o altruísmo. Perceba, o altruísmo, né, como aquilo que eu me dou para o outro, né? Então, uma pessoa que tem esse favorecimento de tendências altruístas para se solidarizar com o outro, para se engajar numa atitude social, para ajudar o próximo, na realidade, em termos de evolução,
esse comportamento veio dessa tendência que a gente tem de se juntar em um grupo para ter mais alimento e para me defender, para me defender dos inimigos. Então, se eu não sei caçar, se eu não sei lutar, eu vou me juntar com um grupo que saiba, porque assim eu vou ter um grupo para me proteger, ou quem sabe até para se um bicho vier me comer, eu empurro alguém do grupo e não morro. Então, até o altruísmo vem disso, dessa possibilidade de um ganho futuro, dessa sobrevivência. Então, ele foi evolutivamente desenhado para obter uma vantagem de sobrevivência. Então, nessa perspectiva evolucionista, tudo teria esse caráter de sobrevivência. E é com essa visão evolucionista que a gente chega à perspectiva de como a gente compreende temperamento em terapias cognitivas. E é do mesmo jeito, assim, a gente vê que a minha personalidade, na verdade, ela é formada, ela se origina de um protótipo de personalidade que vem da minha herança enquanto ser humano e que hoje, atualmente, ela não é legal. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu fosse de uma tribo e eu fosse uma pessoa que não sabia caçar e eu precisava comer. Aí acontece de no meu clã, na minha tribo, ter uma pessoa, um homem que saiba caçar muito, não passa fome, não passa frio, porque ele caça, porque ele tem a capacidade de tirar o couro do bicho e fazer um casaco, enfim. Se eu não sei caçar, se eu não sei pescar, se eu não tenho essas habilidades, eu vou me juntar com quem sabe. E aí eu me juntava lá e fazia tudo que essa pessoa queria, porque assim eu ia garantir o meu alimento, a minha sobrevivência. Então, naquele ambiente, esse comportamento, essa forma de ser, esse padrão de ser, foi funcional e serviu para a minha sobrevivência. Mas hoje, não é. E se eu trago esse traço, e todo mundo tem todos esses traços, só que alguns a mais, alguns a menos, e eu acabo hoje, nos dias atuais, continuando me agarrando a uma pessoa como se ela fosse a única razão de eu viver, isso já não é mais adaptativo e funcional, isso é desadaptativo e disfuncional. Então, possivelmente, ele tem um transtorno de personalidade dependente. Então, é essa ideia que em determinado momento de nossa vida enquanto espécie, todos os nossos comportamentos e esses traços de ser tímido, dramático, extrovertido, amável, tiveram uma função e serviram. E a gente traz toda essa herança para os dias atuais. Algumas pessoas tendo altamente controle e baixo variante deles, e outras pessoas tendo um maior variante deles. E quando esse variante é muito alto e eu não consigo controlar, eu estou falando de uma doença, eu estou falando de um transtorno de personalidade. Tudo bem? Então, a ideia é que eu tenho, então, essas estratégias que seriam um tipo de programação, né? Como é muito cognitivista, pensar como se fosse um programa de pensar, sentir, se comportar, que é muito antigo, que vem aí da nossa espécie e que influencia atualmente na nossa vida. Então, em TCC, a gente fala não de traços de personalidade, a gente usa outro termo, a gente utiliza o termo estratégias de personalidade. Então, veja de uma forma diferente, enquanto em algumas leituras vocês vão ver, olha, eu tenho traços de personalidade, em outras vocês podem ter, eu tenho estratégias de personalidade. Mas a ideia é essa, porque a estratégia não seria só essa característica do jeito de ser, mas também de sentir, de se comportar e de pensar. E aqui eu trago essas estratégias geneticamente determinadas, né? E a relação com uma certa tendência, um jeito de ser. Então, se na minha vida eu trago uma estratégia de ser mais agressivo, mais predador,
e em algum momento, como eu falei, em algum momento, para a minha espécie, isso foi funcional, mas hoje não é, possivelmente eu tenho uma tendência antissocial. Se eu tenho uma estratégia de ser mais exibicionista, de erotizar mais, e em algum momento isso foi funcional, porque assim eu poderia acasalar e reproduzir, mas hoje não é, e eu tenho isso, possivelmente eu tenho uma tendência de personalidade histriônica, que é o exagerado, dramático. Se hoje eu tenho uma tendência a controlar o ambiente para não errar, possivelmente uma tendência obsessiva compulsiva. Se eu tenho uma tendência em determinadas situações parar, congelar, não agir, não reagir, talvez uma tendência de esquiva. Se eu tenho uma tendência de ser submisso, de me subjugar ao outro, talvez uma tendência dependente. E se eu tenho uma tendência de ser muito vigilante, de achar que sempre alguma coisa pode acontecer de ruim, talvez uma tendência paranoide. Então, a gente falou do que seria normal dentro da personalidade e agora a gente fala do que não é tão normal, do que é disfuncional, que é quando eu permaneço com essas tendências, utilizando essas estratégias de uma forma disfuncional. Então, como é que isso acontece, Melissa? O que acontece nessa visão, seja da neurociência, seja das TCCs, é que eu vou vir com minhas características desde a hora que eu nasci, porque eu sou um ser humano, então eu já tenho aqueles traços lá da minha espécie, eu já nasço com isso. E aí coloque, além desse traço relacionado à minha espécie, toda a minha capacidade de herança genética da família, porque existe essa herança familiar. Então, eu já tenho algumas características inatas, eu já tenho o meu temperamento. E aí, depois que eu nasci, e estou nesse ambiente, nesse contexto social, eu vou ter algumas situações que vão acontecer na minha vida, que talvez, inclusive, aconteçam por conta do meu temperamento. Aquilo que eu falei no começo, né? Talvez o temperamento também influencie o contexto. Então, eu vou ter algumas coisas que vão acontecer no meu contexto, que também tem relação com o temperamento. Então, eu tenho minhas vivências infantis, eu tenho um aprendizado sobre quem eu sou, que meus pais, meus cuidadores passam para mim. Eu tenho a visão de mundo que esses cuidadores vão me dar. Eu tenho todas as minhas relações interpessoais na escola, na universidade, em casa, com meus amigos. Eu começo a ter também uma representação de eventos que sejam importantes na minha vida, meus aniversários, o nascimento de irmãos, mas também situações traumáticas, como eu falei, e aí é muito caráter isso, né? Então, as vivências traumáticas, não necessariamente elas precisam ter acontecido, mas é a sensação que eu tenho de que ela aconteceu. Então, dá um exemplo. Eu tenho um paciente que ele perdeu o pai muito jovem, ele tem 5 irmãs, ele é o único irmão, né? Ele é o único homem de casa. E hoje a gente cuidando, ele disse que o pai faleceu, então é uma experiência traumática na vida dele, o falecimento do pai. E ele passou por alguns episódios de negligência mesmo, assim, emocional e física. Não foi abuso, foi negligência. Mas a sensação que ele tem é que ele foi abandonado por esta mãe. Porque a mãe arranjou um namorado, tinha mais 5 filhas para criar e ele o único homem, então ela tinha que se virar aí em cuidar dos 6 filhos e do novo marido e da casa e de tudo. E hoje, enquanto adulto, ele diz assim, olha, minha mãe nunca me abandonou, eu me lembro ela mandando eu estudar, mandando fazer as coisas, mas a sensação que eu tenho é de um evento traumático. Então, a representação daquele evento como algo traumático, isso conta também. A representação que eu tenho do meu conceito pessoal e do quanto eu sou competente de fazer as coisas, eu também vivencio isso no ambiente e vou construindo. E experiências que vão mantendo esse jeito de pensar. Então, essas situações, elas podem exacerbar ou não aquela tendência que eu já tenho. E aí,
Com o passar do tempo, na minha adolescência, enquanto adulto jovem, eu vou consolidar meu jeito de ser. E aí eu falo, então, na estruturação dessa personalidade, né? Então, que pode ser funcional, e se tiver funcional, beleza? Mas pode estar disfuncional. E se ela está disfuncional, quer dizer que a forma como eu lido com as situações são exageradas, são primitivas, são inflexíveis e são generalizadas. Então, essa seria essa compreensão dessa estruturação da personalidade. Bom, Melissa, se é assim, o que é que faz, então, eu estruturar minha personalidade de uma forma funcional ou disfuncional? O ambiente, né, vai estar ali influenciando o tempo todo. E a visão de que numa personalidade normal, sadia, a forma como eu enfrento as coisas é flexível. Olha que coisa interessante. Uma pessoa sadia é uma pessoa flexível. Uma pessoa em sofrimento que tem uma rigidez na forma de agir é que é uma pessoa que está passando por um sofrimento relacionado à personalidade. Né? Então, se uma pessoa que responde às questões cotidianas de forma flexível e que se torna satisfeito por ser assim, está tudo bem. Mas aquelas pessoas que são inflexíveis e quando o seu comportamento acaba gerando um mal-estar ao outro por esse jeito de ser, reduzido no sentido de não abrir a mente para pensar de uma nova forma e crescer, aí a gente está falando de uma personalidade patológica, de um padrão patológico ou desadaptativo. Ou seja, flexibilidade é saúde, né? Um jeito de ser flexível. E aí, essa vertente que eu estudo são os transtornos de personalidade, que é justamente quando a pessoa não é flexível, quando a pessoa é rígida, né? Age sempre daquela forma, e aí isso compromete o funcionamento social e profissional, a gente chama isso de transtornos de personalidade. O maior problema dos transtornos de personalidade é que, como é o jeito de ser, a pessoa se sente confortável ali. Então, os transtornos de personalidade, a gente chama, eles são egocintônicos, eles estão em sintonia, tá tudo bem, é meu jeito de ser. Os outros transtornos, depressão, transtornos alimentares, ansiedade, o indivíduo não se sente bem em ter isso. Então, ele se sente estranho quando ele apresenta esses sintomas. Então, esses transtornos são egodistônicos, então estão distantes dessa forma de ser. Enquanto os transtornos de personalidade são egocintônicos. E aí, se eu estou bem com isso, se para mim eu estou confortável, qual o problema? O problema é quem vive com você. Né? São as pessoas da sua convivência que sofrem. E aí a gente tem um conjunto de transtornos de personalidade pelo DSM, são 5 tipos de transtornos, são 11 tipos de transtornos de personalidade, eu trouxe aqui o nome deles só a nível de compreensão. Então tem o paranoide é o desconfiado. O esquizoide, ele não gosta de muita gente. O esquizotípico, ele vive num mundo paralelo, ali num mundo de que duendes existem, de que naves espaciais vêm e me trazem energia para a minha vida e tal. É um mundo paralelo mesmo, é uma vertente muito parecida já com a esquizofrenia. Nós temos o transtorno de personalidade histriônico, que é o exagerado, o dramático. Tem muito ator da Globo que é assim, né? Chega e tem que dizer que chegou, tem que mostrar para todo mundo, eu cheguei chegando, e se é para chorar até se acabar, e se é para rir, é para dar gargalhada para todo mundo ouvir. Então, é o exagerado, o dramático. Temos o narcisista, não é difícil entender, né? O narcisista, eu sou o grandioso, sou a pessoa mais inteligente, mais interessante do mundo. Temos o antissocial, que essa é a nomenclatura certa. Ah, Melissa, antissocial é a pessoa que é dissocial, que é
o maníaco, o psicopata, o sociopata, sim. O transtorno de personalidade antissocial, ele vem com todas essas características que a gente escuta, o sociopata, a sociopatia, né, de forma geral. Temos o transtorno de personalidade borderline, ou limítrofe, que é aquela característica de personalidade em que é tudo muito intenso, no sentido de sofrimento emocional, de modificações de humor de uma forma muito abrupta e de arrependimento depois pelo que se foi feito. E temos o grupo dos ansiosos ou temerosos, que é o transtorno de personalidade dependente, como o próprio nome diz, aquela pessoa que tem, enquanto traço, aquele jeito de se agarrar ao outro como salvador, e isso traz uma grande dificuldade nas relações interpessoais. Temos o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo, que é aquela pessoa que não é o toque, tá? O toque é outra coisa. O transtorno obsessivo-compulsivo é aquilo que a gente vê de mania de limpeza, de arrumação. E aqui não é aquele transtorno, é um jeito de ser. Então, o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo é aquela pessoa que gosta de tudo do jeito dela, se veste sempre daquela mesma forma, gosta de comer sempre a mesma coisa, gosta de sentar no mesmo lugar, de assistir os mesmos programas, e tudo com muita ordem, muita organização, e se incomoda quando as coisas não são assim. E temos o transtorno de personalidade esquiva ou evitativo, que são pessoas que, em situações de ansiedade, elas evitam falar com os outros, evitam pessoas, evitam contato com outros, com as suas relações interpessoais. Então, aqui seria um grupamento de transtornos, né, de personalidade, lembrando que você ser um pouquinho exagerado, você pode ter o traço histriônico, mas não o transtorno de personalidade histriônico. Eu posso ter um traço paranoide, ser um pouco desconfiada, e tudo bem, porque isso até me faz ser cautelosa nas minhas relações. Uma coisa é isso, outra coisa é ter o transtorno de personalidade paranoide, enquanto está disfuncional, está prejudicando minhas relações. Eu posso ter um traço de personalidade dependente, ou seja, eu tendo a, quando eu estou com alguém, me voltar totalmente para aquela pessoa, enfim, é um traço. Não quer dizer que eu tenho o transtorno, que é quando, se aquela pessoa me deixa, eu morro. Né? Então, aqui a gente vê claramente essas diferenças entre traços e transtornos como sendo realmente esse limite, para a gente não sair daqui pensando, nossa, eu tenho isso, né? Não, a gente está falando de realmente transtornos que trazem um grande sofrimento nas relações interpessoais. E era isso que eu queria trazer para vocês, que eu tenho trabalhado ultimamente, tá aqui meu e-mail, para quem quiser material, ou quiser trocar figurinhas, ou precisar de algumas dicas, e fico à disposição de vocês, mais uma vez agradecendo essa oportunidade. Nossa, Melissa, eu agradeço muito essa sua exposição, estou assim maravilhada, super feliz e com um monte de questões. Assim, eu falei, nossa, como é que eu não encontrei a Melissa antes na universidade? Que bom que você chegou. Gente, eu vou pedir para falar aqui, para fazer uma pergunta, que eu estou muito curiosa. Tá? Que você colocou, eu vou abrir inscrição também, mas deixa eu ver, eu anotei tanta coisa aqui. Primeiro que eu fiquei muito feliz de você dizer que o transtorno é diferente de traço, porque eu falei, gente, agora que a NASA conseguiu mostrar alguns relatórios do UFO sobre OVNI, né? Mas pô, agora que eu estou lendo essas coisas, eu vou virar uma pessoa com transtorno. Falei, não, ainda bem que ela disse que não significa necessariamente isso, né? Então, assim, estou brincando assim com você, mas achei assim fantástico, estou aprendendo bastante. Mas teve uma questão que você coloca logo no início que eu fiquei assim pensando. Você colocou que as pesquisas estão mostrando que as pessoas extrovertidas são menos sensíveis à estimulação neural. Isso. Então, as pessoas extrovertidas seriam as pessoas com mais capacidade de sociabilidade, vivacidade, as que têm mais energia vital, é isso?
Então, me Isso. explica isso para eu entender. Então, essas pessoas que têm mais energia vital são menos sensíveis à estimulação neural. O que significa isso? Eu queria entender. É que quando a gente começa a estudar o cérebro, né? Então a gente tem algumas formas de estudar. Tem estudos que são pós-morte, então assim, eu tenho acesso ao cérebro depois que a pessoa morreu. Tem estudos que são com fármacos, né? Eu aplico algum fármaco e vejo o resultado desse fármaco pelo comportamento da pessoa, porque eu sei ali onde é que esse fármaco age. Então, uma forma de estudar a ativação do sistema nervoso é pela estimulação transcraniana, né? Então, a estimulação transcraniana são pequenos choques indolor que a gente aplica, e a depender do local onde a gente aplica, então, por exemplo, no lobo esquerdo temporal, a gente utiliza muito para depressão, porque é uma área de regulação emocional. Então, estou aqui ativando para ver se a pessoa melhora do humor, né? Tem uma melhora do humor. Dependendo da região onde eu aplico, eu vou ver o que é que acontece com as emoções dela, ou seja, se eu estimulando aquela área cerebral, eu tenho uma modificação de humor ou de comportamento. E o que foi observado são que pessoas que têm um traço de extroversão alto, né, elas não respondem bem, independente da região onde você estimula. É como se elas não precisassem disso. Né? Então, eu posso estimular do jeito que for. Que então, trazendo a ideia de que um traço, um jeito de ser, influencia muito, né? Impossivelmente a pessoa não ter uma tendência a ter depressão, a ter um maior controle da ansiedade. Hoje tem muita pesquisa e assim, é uma coisa que eu vejo diariamente no consultório. Pessoas com depressão precisam de gente, precisa de relação interpessoal, precisa de convivência social. E normalmente, se você estimula esse traço de extroversão, estimula isso, elas melhoram do processo depressivo. Então, realmente, é um traço que é ele que ajuda, né? É ele que ajuda nas relações interpessoais. Obrigada, Melissa. Eu quero destacar aqui a presença de Sobral, nosso diretor querido lá da Escola da Bahia, né? A Tereza já tinha destacado no início, né? E várias outras pessoas que foram chegando aos poucos, né? Que a gente no começo estava na sala de espera, mas eu quero abrir aqui para o microfone, que é se alguém quiser fazer alguma questão para a Melissa, algum esclarecimento. Eu gostaria. Se me permite aí, Melissa. Boa noite. Parabéns pelo seu discernimento e todas as colocações maravilhosas que você trouxe em neurociência. Eu gostaria de perguntar o que estaria dentro de uma personalidade normótica em relação a traços. Que traços ficariam muito evidentes dentro dessa normose, né, do cotidiano, né? Dentro de uma pessoa que estaria dentro de uma linha de equilíbrio, funcionaria bem assim. A gente tem... É uma excelente pergunta. É excelente para falar, porque quando a gente pensa assim, em ser sadio, né? Como eu falei, o ser sadio é ser flexível. Né? Então, quando eu coloco isso na cabeça, eu consigo imaginar que eu posso até ter um traço maior de redução de danos do que o seu, ou seja, você ter mais autocontrole do que eu nesse traço. E eu posso até ter mais um traço mais exacerbado de pessimismo do que você ter menos pessimismo do que eu, o que teoricamente faria com que você tivesse muito mais saúde do que eu. Mas como a gente percebe que não é só esse traço de temperamento, ou seja, esse contexto também influencia, né, nisso, eu ser capaz de modular esse meu jeito de ser
e fazer com que eu tenha essa flexibilidade é muito mais sadio do que eu ter traços bem normativos em todas essas dimensões. Então, é a ideia de que eu consigo lidar com esse meu jeito de ser, inclusive a depender da situação onde eu estou. E se de repente eu fizer alguma coisa e ser grosseira com alguém, até me perdoar por isso e entender que é meu jeito de ser e tentar melhorar, isso é mais sadio do que tentar ter sempre o mesmo padrão de normalização, os traços sempre muito equilibrados. Então, eu acho que dentro dessa perspectiva, a gente vai ter pessoas com muitas variações, e aí fica difícil dizer qual seria o ideal. Talvez, assim, pensando em termos metodológicos, estatísticos, seria, tem uma variante mediana em todas. Isso talvez fosse normal. Mas hoje, assim, com o que eu vejo enquanto ser humano e com contato com o ser humano, acho que é muito mais saudável e flexível você variar, você ter variâncias e saber lidar com essas variâncias desses traços. Perfeito. Posso continuar perguntando? Pode. Tem alguém também? Mais alguém, Priscila, mas do ponto de vista né, do terapeuta cognitivo, é essa a sua área? Sim. Você não só utiliza, né, os estímulos via instrumentos, né, que vão dar algumas respostas, e entra também aí a parte do atendimento psicológico, da escuta? Sim, entra, Sobral. Eu trabalho com formação de terapeutas mesmo, assim, de dar treinamento para ele lidar com o sofrimento emocional, né, do ser humano. E então a gente utiliza técnicas, respiração, vamos respirar, controlar e tal, técnicas de imaginação, mas muito do questionamento, muito do diálogo, né? Eles aprenderem a falar, a fazer questionamentos que levem o indivíduo a ter insights, a pensar de forma diferente, a ser flexível. Então, eu trabalho com essa temática de formação de terapeutas, e aí é só uma parcela, é só na pesquisa mesmo que eu tenho associado TCC, né, essa terapia com a eletroestimulação e com assim, vou aproveitar para vender meu peixe, com meu novo amor, assim, meu xodó, que é trabalhar com memórias. Eu estou assim muito apaixonada em trabalhar com as memórias autobiográficas, que são as memórias que fazem a personalidade, as memórias que você tem, que dizem quem é você. Então, por exemplo, eu tenho uma memória do dia em que eu fui para Recife e estava um dia ensolarado e eu fiquei com meus pais e ali eu me senti confortável, me senti bem. Então, eu tenho trabalhado com isso e tenho sido muito feliz em ajudar alguns pacientes que têm dificuldades em ter essas memórias autobiográficas. Então, a gente tem treinado eles para eles aprenderem a partir do cheiro, a partir da escuta, trazer mais memórias e eles saberem quem são, né? Eles terem essa consciência de quem são. Tem sido assim, meu novo amor é trabalhar com memórias autobiográficas. Maravilha. Melissa, temos Obrigado, querida, pela resposta que você me deu e agradecer também esse público, né, que estão aí. Tem uns que fazem presença marcada na rede. Parabéns a vocês que estão continuando participando das nossas atividades. E agradecer a Elisa, né, que coordena e dirige todo esse trabalho. É um trabalho bem criterioso. Parabéns, Elisa. Nosso trabalho, Sobral. É nosso trabalho. É nosso. Melissa, a gente tem uma pergunta aqui no chat que a Sandra está parabenizando a explanação e está perguntando se é possível transitar entre traços. Uma pessoa que tem dificuldade de sensibilizar com a dor alheia tem a ver também com algum traço específico? Uma boa pergunta também. É aquela velha história, assim, é possível, sim, que ele tenha uma menor valência
de um traço relacionado às interações, né, em termos de temperamento, mas eu acredito que, mais do que o traço de personalidade, possivelmente foi o contexto que ele viveu que possa ter exacerbado esse traço a ponto dele não conseguir regular esse traço, né? Ele não conseguir transitar entre ter empatia ou não pelo outro, enfim. Então, as vivências são muito importantes, elas realmente fazem com que a gente exacerbe ou não essa tendência hereditária que a gente tem, né? E possivelmente é uma pessoa que já tem uma certa tendência, mas nesse contexto em que ela viveu, ela talvez não tenha conseguido lidar com essa tendência de uma forma sadia, equilibrada e flexível. Ele pode melhorar não o traço, mas esse contexto onde ele está para poder manejar melhor essa pouca valência que ele tem. Às vezes até eu não tenho muito isso em mim, mas eu me esforço para ser assim pelos outros. Eu me esforço a melhorar pelos outros. Então, é muito isso, assim, da pessoa ter consciência do seu jeito de ser e tentar manejar esse jeito de ser a partir das suas relações. Obrigada, Melissa. O Marco levantou a mão. Pode abrir o microfone, Marco. Por nada, Sandra. Oi, pessoal. Tudo bom? Deixa eu tentar abrir a câmera aqui, que eu estou na rua e parei para poder falar com vocês. Parabéns, está muito legal, Melissa. Sim, eu consegui participar sem vídeo. Agora eu tô aqui parado para perguntar uma coisa que eu tive uma experiência assim com pessoa familiar quando você falou nessa parte de a parte elétrica, da estimulação elétrica, e foi muito bem colocado também a sacação da Elisa ali a respeito da personalidade extrovertida, que não influencia tanto, não toca tanto. Eu tive experiência com eletroconvulsoterapia, os antigos ECTs, lá atrás, né, antigamente, e que funcionou muito bem para uma situação de depressão profunda, que por muitos anos teve acontecendo com uma pessoa. E então, assim, dentro dessa ótica, dentro dessa visão, hoje essa parte de estimulação elétrica, ela tem essa raiz lá atrás nos ECTs, e qual é a efetividade, né? Qual é o, digamos assim, de cada, sei, o X pessoas que são tratadas com essa técnica, o que se consegue de retorno em cima disso hoje, né? Nos dias de hoje? Marco, obrigada pela pergunta. Eu vou lhe responder em cima da experiência que eu tenho, né? Porque eu só estou trabalhando com pacientes com depressão. E agora que a gente está começando, eu só tenho assim experiência de 4 participantes com fobia social por conta da pandemia, parou tudo, aí a gente não tem muita coisa de fobia, só tenho de depressão. Claro. Sim, a eletromodulação, ela é diferente da eletroconvulsoterapia, porque a eletromodulação só são 2 eletrodos mesmo, porque eu não estou com o equipamento aqui. A eletroconvulsoterapia, você precisa do médico, psiquiatra, toma uma anestesia, e a carga de choque, né, ela é alta. Sim, ela vem de tudo aquilo que a gente pensa agora. Meu Deus, é de choque para paciente? Sim, é. E a eletroconvulsoterapia, ela é indicada em certos casos quando você pensa assim numa depressão resistente, que os medicamentos não têm sido tão efetivos. Ela traz benefícios, sim, mas traz alguns efeitos colaterais, e ela é por sessões, às vezes são 3 sessões, 4 sessões. Há muito tempo atrás, eu tive um paciente com uma depressão muito resistente, ele fez um processo de eletroconvulsoterapia e eu tive o prazer de acompanhar ele assim que ele saiu, e ele teve déficits de memória terríveis. Né? Assim, foi muito triste para ele. Ele passou um tempo sem lembrar de certas coisas. Foi memória a curto prazo e a longo prazo. E aí isso assustou ele não quis mais fazer e tal. Mas é por um tempo. Então, é possível, sim, que a pessoa tenha alguns efeitos colaterais com a eletroconvulsoterapia. E aí, o médico ele sempre vai avaliando custo-benefício e se aquilo que foi perdido volta, né? Então a memória voltou e ele continuou se sentindo bem por um tempo. A eletromodulação é diferente, porque ela é feita por uma quantidade
de sessões. Por exemplo, o meu protocolo são 5 sessões seguidas, de segunda a sexta, de 20 minutos. E fora do Brasil, você já tem pessoas que compram o aparelho e fazem em casa. Oh. Fazem em casa isso. No Brasil, a gente não pode, a gente só pode utilizar isso realmente ou em pesquisa ou dentro de um contexto terapêutico. E aí, o que é que a gente observa? 5 sessões, você tem um período de washout, pelo menos para a depressão. A depender da depressão, eu faço 5 sessões e eu vejo claramente, quando eu associo com TCC ou com treinamento, que por mais grave que seja a depressão, os pacientes têm melhorado, e aí eles passam basicamente 4 semanas se sentindo melhor, e aí a gente começa a pensar em mais 5 sessões, enfim. O que a gente tem hoje é de alterações não só funcionais, mas alterações estruturais, quando você associa a TCC com com o TDCS, com a eletromodulação. A gente está vendo alterações a nível morfológico do neurônio. Então, tem sido efetivo, né? E, assim, agora tem que ter alguns estudos aí para ver uma forma que, de repente, a quantidade de sessões que sejam mais efetivas e que a pessoa não precise ficar fazendo de 5 em 5 semanas, de 6 em 6 semanas, mas a gente está vendo, sim, alterações estruturais mesmo no sistema nervoso com a aplicação do TDCS, que é mais simples, é mais barato, são sessões rápidas de 20 minutos e não tem efeito colateral, assim. Você não tem essas alterações de memória, não. Não é tipo água rabelo, a gente utiliza para tudo, não. Porque são estudos experimentais, né? A gente está vendo o funcionamento, mas ela tem sido efetiva para bipolaridade, para depressão. Já tem uns estudos bem bacanas aí em alguns transtornos. Super bom. Como que é medido depois, então, essa alteração estrutural? Só depois da pessoa vir a falecer, que é feita alguma medição, ou tem como medir essa alteração estrutural? Tem. Eles fazem avaliação de enzima, né? Então, eles colocam na neuroimagem, né? Você faz exames de neuroimagem, faz a avaliação tanto em termos de saliva e sangue, para saber a quanto anda determinadas salivas, como com relação à eletrofisiologia, que é o EEG, para saber a atividade neuronal, e de neuroimagem, para você ver se está tendo modificação na imagem mesmo do cérebro. Então, tem vários exames. Do neurônio físico mesmo. Isso é comprovado, essa alteração na plasticidade neuronal, na estrutura de modificação neuronal. Isso, na quantidade de dendritos, nas conexões sinápticas. Uhum. Não só nas conexões químicas entre os dendritos, mas no próprio estrutura do próprio neurônio. Isso. Puxa vida. Incrível. Obrigado. Nada. Bom, Melissa, eu vou pedir para que você possa, assim, depois disponibilizar para a gente uma bibliografia. Eu fiquei muito interessada também nessa teoria, né, que você colocou do Cloninger, que eu não conhecia, né? Eu conheço o Big Five, conheço as outras, mas se você puder disponibilizar, eu passo para o pessoal, né, claro, na rede, para a gente é importante. Sim. A gente já está acostumado aqui com esse formato, que nós sabemos que o formato palestras, né, que é o ciclo de palestras, é formato pocket, né? Então, a gente está aqui com você e a gente tem 1h30 para trabalhar, que foi isso que a gente combinou. Então, eu vou passar a palavra para você, para que você faça assim, as suas palavras finais neste momento, palavras finais neste momento, porque eu quero que você volte e dizer assim que eu realmente estou bem agradecida, lembrar para o pessoal aqui que a gente está, na verdade, esquentando, né, as turbinas para que a gente possa, em setembro, ter um curso aqui sobre neurociência e biodança, que a gente está estudando elementos da neurociência para depois a gente poder entender o que é que isso tem a ver com aquilo, né? Hoje a gente já começou a se relacionar bastante coisa, e mais lá na frente a gente vai fechar isso, né? Então, quero agradecer a presença de vocês que fazem a rede, agradecer a Melissa, querida, e passo para você a palavra, Melissa. Também, eu só tenho a agradecer, dizer que foi assim uma experiência maravilhosa, assim,
as perguntas, aprendi muito, né? Porque assim, as perguntas fazem a gente refletir, pensar e ver todos aqui, assim, vocês são maravilhosos, a gente vendo daqui, né? Tem esse lado positivo, quando a gente está pessoalmente, a gente não consegue ver o rostinho e ver vocês, assim, é muito acolhedor. Agradecer essa oportunidade e desejar que tenham uma excelente formação em neurociência e biodança, que é algo que vale a pena, né? Vale a pena a gente estudar, sempre tem algum conhecimento que a gente traz para a prática, e dizer que eu estou à disposição, se precisarem, se gostarem, então Elisa tem meus contatos, e eu fico à disposição mesmo, desejando toda a sorte do mundo aí para vocês nos estudos e na prática da biodança. Que maravilha, que maravilha. Eu agradeço muito, eu vou parar agora de gravar, né? Vou agradecendo a todas as pessoas que estavam aqui. Vamos dar um tchauzinho aqui para a gravação, né, gente? Para a gente poder tirar nossa foto.